Meninos, a nossa aula de hoje vai ser sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então coloca aí o tópico, né? ONU. Eu vou falar aqui tudo sobre a ONU, tem algumas imagens que eu quero ir mostrando para vocês, para a gente fazer uma interação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Vou fechar aqui para que não haja interação. Vocês estão vendo a minha tela? Agora não estão mais, né? Agora vamos ver. Mais habilitar a votação de participantes. Sim. Você sabia que antes da ONU existiu uma tentativa de criar uma organização de países? O nome dela, meninos, era a Liga das Nações. Então, a Liga das Nações foi a primeira tentativa de organização de países. Só que a Liga das Nações ela foi, digamos que, boicotada. Os Estados Unidos ele não incentivou a criação da Liga das Nações, uma vez que a Inglaterra era a propusente, digamos assim, né, o país que propôs a criação. E os Estados Unidos, já no início do século XX, já tinham os ares imperialistas, né? Eles acreditavam que eles deveriam ser o criador de uma suposta organização de país para assim poder ter o controle sobre ela, né? Aí, sem a participação dos Estados Unidos, a Liga formada pelas nações, que era a Liga das Nações, na maioria derrotadas na Grande Guerra, pela Rússia bolchevique, considerada a nação pátria, né? Não teve um futuro muito auspicioso, quer dizer, não durou muito. Nasceu sem autoridade, sem poder, incapaz de criar um dispositivo de segurança coletiva. Então, a Liga das Nações, de fato, ela foi para o saco por isso. E com o fim, né, da Liga das Nações, entra em cena a Organização das Nações Unidas. Essa é a logomarca da ONU. Tenho certeza que todos vocês já viram. É uma projeção cartográfica, não é? A gente chama de projeção cartográfica plana ou azimutal. Eu só tenho uma colocação a fazer sobre a logomarca da ONU. O fato deles terem colocado de forma assim bem infeliz a América do Norte, né, no centro da projeção. Francês, inglês, acha que é dono do mundo. O americano ele tem certeza absoluta, né? Talvez por isso é que a ONU ela tenha esse ar tão imperialista assim como os Estados Unidos, né? Bom, mas isso aí é outra parada, a gente vai falar disso oportunamente. Eu quero fazer algumas colocações aqui sobre a ONU para vocês e vocês simplesmente vão acompanhando aí, depois eu passo a palavra, dou dúvidas e algumas anotações eu vou para o Word para fazer para vocês. Vocês devem anotar no caderno também. Peguem o caderno todo mundo, deixem ele aí já de um jeito bem fácil para a gente poder usar. Vou falar alguns aspectos gerais da ONU. Quem tiver alguma dúvida, me interrompa que eu respondo com o maior prazer, tá? É uma organização internacional, a ONU, né, senhores? Cujo objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação entre países. Então, aquela conversa que você ouviu lá no ensino fundamental não é equivocada, não. A ONU ela foi criada com a intenção principal de evitar a Terceira Guerra Mundial. Fazer com que o mundo, sobretudo pós-guerra, ele se transforme em um mundo mais harmonioso, um mundo de mais paz. Você tem que lembrar que a ONU foi criada logo depois da Segunda Guerra. Tá certo, meninos? A Organização das Nações Unidas corresponde a uma organização internacional que reúne países voluntariamente com a intenção de promover, então, a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. Como uma curiosidade, vocês são de Rio Verde, mas não tem problema eu citar. A ONU ela foi criada no dia do aniversário de Goiânia. Não exatamente no ano, né? Mas é 24 de outubro.
24 de outubro de 1945, um documento que ficou conhecido como a Carta das Nações Unidas, ou Carta de São Francisco. O motivo para a criação está relacionado com os conflitos internacionais, meninos, que destruíam diversos territórios e vitimavam milhares de pessoas, trazendo assim à tona necessidade de buscar a paz entre as nações. Com esse intuito, então, foi criada a ONU. Antes da existência da ONU, príncipes, havia uma outra organização intergovernamental, a que eu citei há pouco, conhecida como Liga das Nações. Ela foi criada com o objetivo de uma proposta de paz negociada pelos países vitoriosos. Esses países vitoriosos, né, os da Segunda Guerra Mundial. No caso, a Liga das Nações da Primeira Guerra Mundial e a ONU da Segunda Guerra Mundial. A ONU, príncipes, ela tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como as questões que envolvem a paz mundial, as mudanças climáticas também, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, terrorismo. Nós são tantas secretarias, né? Tem uma secretaria que trata só sobre a criança e o adolescente, o UNICEF, por exemplo. A sede encontra-se nos Estados Unidos, em Nova York, para quem não sabe, sendo considerado um território internacional. No entanto, há outras sedes em demais localidades do mundo. Tem uma sede da ONU na Suíça, uma na Áustria e também uma em Beirute, além de Santiago, no Chile, entre outras. A ONU possui uma bandeira própria, bem como correios e selos postais. Depois vocês olham na internet, que curioso, é bem legal. Os idiomas oficiais que permitem que todos os membros possam estabelecer comunicação são 6. Quais são os idiomas oficiais da Rússia? É uma curiosidade que só os príncipes do PROT saberão, viu? É o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. Dessa forma, as línguas oficiais abrangem aí as famosas línguas imperiais, que são as mais faladas do mundo. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar com o príncipe Mateusão? Não, né? Então tá. Bom, eu gostaria de falar sobre esses 6 órgãos da ONU aí, ó. A ONU, meninos, ela é composta por 6 órgãos principais, segundo a Carta de São Francisco, né? Então são eles. Vocês estão com eles aqui na tela. Atenção. Primeiro, a Assembleia Geral. Ela está no centro de tudo, né? A Assembleia Geral é o principal órgão da ONU. Ela constitui a principal assembleia de deliberação da organização. O que é deliberar? É de criar leis, de decidir coisas, né? É dirigida por um presidente eleito entre os países. E o primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU, meninos, foi um brasileiro. Osmar Aranha era o nome dele. Deixa eu conferir se é esse o nome dele. Acho que é isso mesmo, quer ver? Oswaldo Aranha. Mateusão é bom de memória, velho. Oswaldo Aranha foi o primeiro secretário-geral da ONU e por isso existe uma praxe desde então, desde 1948, todos os discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU é feita pelo presidente brasileiro. Então existe lá 192 países para falar na Assembleia Geral da ONU. O primeiro a falar é um brasileiro. Ele abre a sessão ordinária da Assembleia Geral da ONU. E o Brasil, ele promoveu ao mundo uma coisa única, né, meninos? Uma única vez na história, uma mulher abriu a Secretaria-Geral da ONU, a reunião, a Assembleia Geral foi aberta pela presidente Dilma, a primeira e única mulher a conduzir a abertura da Assembleia Geral da ONU. Muito legal, muito legal. Segundo, Conselho de Segurança. Tá aqui, ó, o mouse em cima do Conselho de Segurança da ONU. Cara, o Conselho de Segurança é um órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os membros. Ele é composto por 15 estados. 5 são os membros fixos
e outros 10 são membros rotativos. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como é organizado o Conselho de Segurança da ONU. Está aí na sua tela. São os 5 países que compõem o clube nuclear. Eles fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Eles têm poder de veto. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Estes são os membros fixos do Conselho de Segurança da ONU. Então, para que uma guerra ocorra, seus lindos, entre países, o Conselho de Segurança da ONU ele deve autorizar, né? O Conselho de Segurança da ONU ele deve permitir que esse conflito ocorra. E para que esse conflito ocorra, deve ter uma unanimidade. Veja, lembra que eu disse que são 15 os membros, né? Só que apenas 5 possuem poder de veto. São esses 5 aí. Esses 5 países. Bom, uma coisa que é relevante a gente falar sobre aqui, vocês que são a elite dos primeiros anos em Rio Verde, né, meninos? Prestem atenção. O Conselho de Segurança da ONU ele não tem cumprido com suas funções originais. Isso aí é fato, a gente sabe bem como funciona isso. O Conselho de Segurança da ONU ele tem deixado a desejar em suas decisões, uma vez que por 2 vezes já na história recente foi vetado um ataque e mesmo assim, passando por cima do Conselho de Segurança, o ataque à guerra ocorreu. Quais foram essas 2 circunstâncias? Foi em 2001, depois dos atentados às Torres Gêmeas, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, no primeiro ato da caçada ao terror, conhecido também como doutrina Bush, e em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, o segundo ato da doutrina Bush, com o pretexto de que o Iraque tinha armas químicas, né? Os Estados Unidos passou por cima do Conselho de Segurança e mesmo o Conselho de Segurança não apoiando o ataque, os ataques foram feitos, aliás, né? Os Estados Unidos ficou no Iraque até pouco tempo atrás. Foi o Obama quem desocupou o Iraque, tirou as tropas americanas daquele país. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o Conselho de Segurança da ONU, seus lindos? Não? Vou passar para frente, então. Obrigado. Pode falar, pode falar. Quem está falando comigo? Não, Matheusão, pode continuar, cara. Tá falando que eu não tenho nenhuma dúvida, não. Ah, valeu, príncipe. Beleza, vamos nessa. Vou voltar àquela imagem anterior, porque eu estou falando sobre os órgãos da ONU, já falei sobre a Assembleia Geral e falei também sobre o Conselho de Segurança, tá? Tudo bem. Um detalhe, esses 10 membros que são rotativos, o nome já sugere, eles são alterados com frequência, né? O Brasil não faz parte do Conselho de Segurança da ONU, muito menos dos fixos, claro, mostrei os 5, mas também não faz parte dos membros rotativos. Conselho de Tutela, está aqui, ó, em cima, próximo órgão, composto por 5 membros permanentes que compõem um Conselho de Segurança. Suas atividades foram suspensas e reúnem-se apenas quando há situações que exijam a sua atuação. Então, quando há uma necessidade... Oi, sim. Não está dando para ver a imagem. Qual a imagem que não dá para ver? Essa o que o senhor colocou aí em cima não está dando para ver inteira a imagem. Por que será que está grande? Você está vendo pelo PC ou pelo celular? Pelo celular. E agora, deu certo? Não, mas está de boa se não der. Olha aí, melhorou? Deu para ver agora toda? Não, ainda está cortada. Ué, estranho, porque aqui na minha tela tá normal. Eu tô com o celular também ligado na transmissão para ver e tá tudo beleza. Estranho. Bom, eu posso te ajudar. Se você quiser que eu envie para você depois a imagem, eu tiro uma foto dela e mando para você. Só você me chamar em alguma rede social, pode ser? Deu certo. Deu certo? Deu. Legal, legal. Então tá. Vou continuar. Conselho Econômico e Social. É esse aqui, ó. Bom, o Conselho Econômico e Social é um órgão responsável, meninos, por auxiliar a Assembleia Geral no que tange
a cooperação socioeconômica entre os membros e o desenvolvimento internacional. Esse Conselho Econômico Social ele é composto por 54 membros, que são eleitos pela Assembleia Geral. E a cada 3 anos eles são substituídos, esses conselheiros econômicos e sociais. Próximo, Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal Internacional, também conhecido como Tribunal Internacional ou Corte Internacional de Justiça, é considerado como o principal órgão judicial da ONU, cujo objetivo é julgar os que cometem crimes graves do direito internacional, como guerras, genocídio, essas coisas, né? Vou dar um exemplo. O presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, ele cometeu genocídio contra os kosovares, que é as pessoas que moravam em uma província sérvia chamada Kosovo. E ele foi condenado no Tribunal Internacional, ficar em Haia. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele veio a morrer na cadeia, graças ao Tribunal Internacional. Muito legal, não é? É composto por 15 membros, viu, meninos? Eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Os mandatos desses conselheiros, eles duram 9 anos. É uma curiosidade bem legal. E, por último, o secretariado é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que a organização consiga realizar suas reuniões, bem como dirigir os demais órgãos. O secretário-geral é o principal cargo da organização. É como se fosse o presidente, sabe? Sem falar que existem dezenas de secretarias da ONU. Vou citar algumas. A OMC, por exemplo, o IFAM, a Unicef, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Asiático de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. Se quiser, eu cito mais uns 20 aqui. Mas não há necessidade, não, porque esses são os mais famosos, que o Mateusão falou para vocês agora. Beleza, seus lindos príncipes? Alguém quer fazer uma pergunta para o Mateusão até aqui sobre a ONU? Fale agora. O cálice até o dia do Enem. Posso continuar? Vocês estão mais parados que saci de patinete? Não? Sem perguntas? Tem gente falando no chat. Eu não abri o chat. Vou abrir aqui agora só para ver o que está rolando ali. Tiaguinho, tá todo mundo falando que tá normal. Que beleza, que legal. O meu também está normal. Bom, eu gostaria de falar para vocês um pouco, então, como que se comportou a ONU durante a Guerra Fria e como se comportou a ONU depois da Guerra Fria. Posso começar, meninos? Vamos nessa, então. Bom, a ONU durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, senhores, a ONU ela atuou politicamente de maneira dúbia. Em virtude da influência exercida pelas superpotências, eu me refiro à União Soviética e aos Estados Unidos, as quais, aliás, tinham poder de veto no Conselho de Segurança. Embora a autoridade da organização devesse ser devidamente acatada, o número de países que, com respaldo das superpotências, têm desrespeitado suas resoluções é expressivo. E as sanções foram aplicadas poucas vezes, Isso dá, então, uma prova cabal da falta de critérios do Conselho de Segurança da ONU em punir os países que não cumprem com suas funções originais. Outra coisa, meninos, a presença das forças de paz, os famosos capacetes azuis, em regiões de conflitos, nunca foi uma real garantia de apaziguamento, paz, muito pelo contrário. Por outro lado, as necessidades políticas das potências permitiram que as nações pobres da Ásia e da África, sobretudo, se libertassem do jugo colonialismo e independentes passaram a ter importância estratégica regional, sobretudo nas questões que tangem à produção de petróleo, meninos? Olha, príncipes, vocês que são muito bons e já estudaram muito sobre história, lembram-se do imperialismo a partir
de 1885, ali durante a reunificação da Alemanha, ocorreu a Conferência de Berlim, e nesta conferência as potências europeias elas vão recolonizar os países africanos e asiáticos. Após a Segunda Guerra, a ONU contribui decisivamente para a descolonização desse país. Então, se você quiser fazer uma anotação diferenciada aí, você coloque que a ONU ela foi importante no processo de descolonização da África, senhores, e claro, da Ásia também. E a ONU no pós-Guerra Fria, como que ela se portou, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui agora. Bom, como vimos durante a nossa aula, tanto a Liga das Nações quanto a ONU, elas surgiram basicamente para preservar o status criado pelas potências coloniais no entre guerras. Essas superpotências, né? Estamos falando daquelas mesmas, Estados Unidos e União Soviética. A partir dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, meninos, a ONU se vê às voltas de um grande desafio, o de redefinir seu papel na nova ordem mundial. Não só a ONU, mas seus 193 membros, né? 193 porque em junho, não, acho que foi julho. Foi julho. Em julho de 2011, o Sudão do Sul também se tornou membro. Então, de 192, agora nós temos 193 membros. Curiosidade do Mateusão. Sabia que a Federação Internacional de Tênis de Mesa tem mais membros que a ONU? Doideira, né? O que faz, pelo menos eu, vejo isso com estranheza, porque uma organização de país, ela exclui muitos países, né? A ONU, meninos, ela espelha a realidade política e econômica do mundo neoliberal, no qual o capital subordina a política e em que as instâncias mais importantes são o Banco Mundial, o FMI, a OMC, os fóruns, as bolsas de valores, as diretorias das corporações, os blocos econômicos, como a União Europeia, a PEC, o Mercosul. As megafusões de empresas mostram que as corporações, né, seus príncipes, que são mais rápidas e eficientes na criação de estratégias de cooperação do que os países, obviamente. Então, a ONU ela tem uma função econômica muito grande, manter o capitalismo no mundo, fortalecer as estruturas capitalistas, talvez por isso, né, a explicação, a justificativa dos países socialistas estarem fora da ONU, né, não fazerem parte da ONU. Eu queria mostrar um negócio para vocês bem legal. Deixa eu achar aqui. Achei que nós já estamos com o tempo bem acabando, né? E eu gostaria de comentar sobre isso aqui com vocês, sobre o projeto do milênio. Prestem bem atenção, por favor, todos. Com o objetivo, meninos, de cumprir os princípios que nortearam a criação da ONU na metade do século XX, a Organização das Nações Unidas estabeleceu, então, algumas metas a serem trabalhadas pela humanidade, como os chamados Objetivos do Milênio. Uma série de medidas que deveriam ganhar força política internacional para que os países pudessem comungar de pelo menos um processo de desenvolvimento semelhante. Algo inimaginável em um mundo capitalista, mas que papel aceita tudo. Então, vamos falar sobre as metas do milênio. Como o nosso tempo já é bem curto, eu vou ser breve e você me faça perguntas ao final aqui da minha leitura. Tudo bem? Ao final da minha explicação. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essas exigências, elas estão em um documento. Claro, isso aqui é um documento gigantesco, né? Eu vou mostrar aqui os principais pontos para vocês. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. Isso é um objetivo global, né, meninos? Até 21% de pobreza é dos mais propensos a ser ultrapassado. Isso aí, eles falavam, né, que o objetivo era 21%. E, na verdade, hoje nós temos 15%. O
Brasil é um dos países que conseguiu erradicar a extrema pobreza com programas sociais do governo, como o programa assistencialista do Bolsa Família, que garantiu que o Brasil saísse do mapa da fome da ONU. Antes era pintado de vermelho, hoje não é mais. Segundo ponto, atingir o ensino básico universal. É fazer com que todas as pessoas do mundo saibam ler e escrever e praticar as 4 operações. Isso é uma questão básica. Isso é educação básica universal. Terceiro ponto, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher nas mais variadas atividades, né, da sociedade. Em alguns países isso chega a bem próximo da igualdade, na maioria do mundo não, inclusive no Brasil, né, meninos? Onde a igualdade entre os sexos ela não existe sequer na remuneração. Um homem costuma ganhar mais que uma mulher. Isso é inaceitável no século XXI, na verdade, em qualquer época da história da humanidade. Segundo, quarto ponto, reduzir a mortalidade infantil. Realmente, a mortalidade infantil ocorreu grandes reduções no mundo, nos países pobres e nos em desenvolvimento, sobretudo. O Brasil já possui números bem próximos do ideal e o resto do mundo, quando chegar nas fases seguintes da transição demográfica, eles também certamente reduzirão ainda mais a taxa de mortalidade infantil. Uma criança não foi feita para morrer, um neném que nasce tem que viver. Por isso a ONU aceita até 8 mortes para grupos de 1.000 nascidos vivos. Mortalidade infantil em 8 para 1.000 é aceitável, porque existem condições especiais das pessoas que nascem já com algumas enfermidades, né, com comorbidades que impeçam que ela complete seu primeiro ano de vida. O outro é erradicar a mortalidade materna. A falta de exames pré-natal e acompanhamento médico fazer com que as mulheres tivessem alto índice de mortalidade até a primeira metade do século XX no Brasil, por exemplo. Hoje a mortalidade materna é muito pequena, senhores. Você pegar índice de pessoas que morrem na cadeira do dentista ou tendo um parto em um hospital é praticamente o mesmo. A mortalidade materna foi erradicada com acompanhamento médico durante a gestação e, claro, o desenvolvimento da medicina. Outro, combate ao HIV, que foi considerado o mal da humanidade no final do século XX, né, nos anos 80, e hoje existem remédios que melhoraram a qualidade de vida dos soropositivos, só que o combate ao HIV ele precisa ser revisto pela humanidade, sobretudo com os números atuais que tive acesso, onde há um aumento na infecção, né, de idosos e adolescentes. O sexo não seguro. O combate ao HIV também é uma meta do milênio. A penúltima meta do milênio, garantir a sustentabilidade ambiental. Isso é promover políticas para garantir que as futuras gerações também tivessem contato com os recursos naturais. A gente chama de pegada ecológica, né? O quanto nós vamos deixar de recurso natural para as próximas gerações. Elas também terão carência deles, né? Só que a nossa geração está consumindo como se não houvesse amanhã. E, por último, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento entre os países. Isso também é feito nos dias de hoje, mas sem grande sucesso, sobretudo naquelas nações que sofrem mais com o desenvolvimento econômico, onde existe maior desigualdade social e as questões que envolvem a miséria e o desenvolvimento são bem mais difíceis de ser contornadas. Bom, falei em cima da hora, já vai encerrar a nossa aula. Alguém quer fazer uma pergunta rápida para mim? Temos aí, acho que 2 minutinhos, talvez. Perguntas para o Mateusão? Não, sem perguntas. Olha, meninos dos primeiros anos, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na aula. Fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês.
Um abraço do Mateusão. Fui.